Fala galera, tudo bem? Aqui é o Kael, professor de História Colégio 01. A gente vai dar um prosseguimento nas nossas aulas falando dos povos da Antiguidade, né? Para turma do sexto ano. Vocês espero que estejam bem, espero que estejam saudáveis, tranquilos e que as coisas estejam indo bem. Nas aulas passadas a gente estava vendo mais alguns povos da Antiguidade, né? A gente viu os fenícios e os persas. E eu tinha separado, e também tinha resolvido algumas questões. Eu decidi separar os hebreus em uma aula só deles, né? Na verdade, mais de uma aula porque eles são um povo um pouco mais extenso e tem mais informações, eu queria falar de uma forma mais tranquila. Eu ia começar a falar sobre eles hoje, beleza? Então, espero que estejam bem e vamos lá. Bom, é, vamos começar falando do começo, né, obviamente. Quem são os hebreus? Eles são habitantes de uma região localizada entre o Egito e Mesopotâmia, mais precisamente ao sul da cidade de Ur, na Mesopotâmia, são povos da origem semita, ou seja, eles ficam mais ou menos nessa área aqui. Nessa área do mapa aqui, para cá, para cá. Mais um dos povos do Crescente Fértil, né? Aquela faixa que a gente estudou. Eles são um povo seminômade, o que significa que eles se movimentam, tipo, eles vão de um lugar para o outro, mas eles se fixam em um tempo. Eles não saem o tempo todo, né, de um lugar para o outro. Eles vão e se fixam, né? Tipo, eles ficam no lugar, depois vão para outro lugar, depois vão para outro lugar, aí de forma mais demorada, certo? E como é a história deles começa, né? Bom, segundo relatos bíblicos, e uma coisa importante é que a gente vai usar a Bíblia bastante, sabe? Como uma fonte histórica do povo hebreu. Como você sabe, né? Eu falo sobre o povo hebreu. Ela nos dá pistas importantes sobre as movimentações deles, né? Sobre as práticas culturais deles e tal. É uma fonte histórica importante pra gente. Ou seja, e como eles viviam nessa época, né, no começo, em 2000 a.C., em grupos chamados de tribo, e cada tribo era liderada por um ancião. E segundo relatos bíblicos, um dos chefes do período, Abraão, recebeu a orientação de Deus, ou Jeová para os hebreus, para levar esse povo para Canaã, a terra prometida, onde poderia construir seu reino. E essa terra se localizava na Palestina, que ocupava desde o Vale do Jordão até a planície costeira do Mediterrâneo, com fins ao norte, até Judá ao sul, da Arábia a leste e Mar Mediterrâneo a oeste. Sendo uma região marcada por desertos e por não ser muito fértil, certo? A não ser regiões próximas do Rio Jordão. E eles se movem, né, dessa parada do sul de Ur até chegar em Canaã, estabelecendo nessa faixa de terra aqui, na Palestina. E essa chegada dos hebreus à Palestina vai dar início à primeira era dos hebreus. Né? Vão ter algumas eras, né, que a gente vai estudar. Hoje a gente vai focar no estudo dessas eras, certo? E na aula seguinte a gente vai falar sobre características mais gerais, para ficar mais tranquilo, certo? Também aqueles em Ur, né? E eles fazem todo o caminho para chegarem a Canaã, beleza? E eles chegam em Canaã, e esse período vai ser o primeiro grande período da história dos hebreus, né, que é chamado período dos patriarcas. O primeiro patriarca os primeiros foram Abraão, de quem descem dos hebreus, o Isaac, Esaú, Jacó. Jacó muda o nome para Israel, que significa ele lutou com Deus. E ele teve os 12 filhos, que originaram as tais 12 tribos de Israel, que eram fixadas em Canaã e em outras regiões ao redor, né? Eles ficaram lá durante uns 200, 300 anos. Só que em 1700 a.C., né, a Palestina passou por um longo período de seca, certo? Período de estiagem. E por causa disso, os patriarcas acabaram conduzindo o povo hebreu em busca de terras férteis no Egito, que naquela época estava sendo dominado, vocês lembram da nossa aula do Egito? Estava no período de dominação pelos Hicsos, que também era um povo semita, ou seja, tinha similaridade entre dois povos, e os Hicsos deixavam eles ficarem lá, tipo, não tinham tantos problemas para eles ficarem lá. Porém, quando os egípcios retomaram o controle do território, os hebreus foram acusados de colaboração e foram escravizados, né? Por mais ou menos 400 anos, certo? E, segundo a tradição bíblica, os hebreus foram libertados do Egito por Moisés, um hebreu criado pela filha de um faraó, que segundo a tradição bíblica, recebeu da ação de Deus para reconduzir o povo hebreu de volta a Canaã. E durante essa viagem, eles receberam também as chamadas Tábuas da Lei, que elas continham os 10 mandamentos que deveriam guiar a vida dos hebreus, certo? E a gente vai falar isso mais para o seguinte, sobre os mandamentos, sobre a sociedade, sobre as leis. Só que você tem que entender que, uma coisa já fica clara de entender, é que os hebreus eles tinham uma relação muito forte com a sua religiosidade, né? Sendo guiados pela sua religiosidade. Eles eram, obviamente, eles eram monoteístas, né? Acreditavam num Deus único, no Javé, no caso. E eles tinham muito isso, dessa ligação, certo?
Que é uma coisa que vai acabar passando para as outras religiões. Mas continuando, aqui vocês podem ver, eles conseguem, o Moisés, ele começa a levar o povo hebreu de volta para a Palestina, só que ele acaba morrendo, né? E quem chega lá são os hebreus liderados por Josué. E eles batalham com os povos da região e tem início a era dos juízes, beleza? Porque você pode ver no mapa o caminho que o Moisés fez, né? Com detalhe para chamada travessia do Mar Vermelho, né? E que ele abre o mar e tal, e faz o negócio todo, e leva o povo. E leva mais ou menos 40 anos para chegar nessa área aqui. E acho que é uma coisa importante de entender do povo hebreu nessa aula, é entender justamente, primeiro, que eles eram, o começo deles se passa entre o Egito e a Mesopotâmia, mais ou menos aqui na região de Ur, né? Eles começam aqui. Eles eram um povo seminômade, ou seja, eles ficavam um tempo, um século em uma região, depois se moviam para outras regiões, e que eles têm muito essa ligação com a religião deles, né, monoteísta, e eles são levados para Canaã justamente pela promessa, segundo a tradição deles, né, segundo essa orientação, né, de que nem Canaã eles vão ter a terra deles, a terra prometida, a terra de tudo vai dar certo e tudo, que eles são levados para Canaã por causa disso, né? Por conta disso. E essa primeira era é a era dos patriarcas, né? Que isso acontece. O patriarca era aqueles anciões que eram basicamente o chefe das tribos, né? Era o chefe de cada tribo. Cada tribo ela tinha relação entre si e tudo, mas os chefes mesmo eram os patriarcas, beleza? E eles ficaram lá durante um tempão na Palestina, só que após o período de seca, quando eles foram para o Egito, e que estava sob dominação estrangeira, só que quando o Egito conseguiu se reerguer, eles foram escravizados, até o Moisés vir libertar eles e voltarem para a Palestina. Isso vai dar início à Era dos Juízes, e já vê isso no próximo vídeo, beleza? Até lá!